Após um ato emocionante de bondade, o que foi revelado pelos 4 seguranças a deixou em choque. Clara, professora de artes em uma escola particular de São Paulo, mal conseguia manter os olhos abertos. As preocupações com as contas, a pressão de encontrar um emprego melhor e a pressão de ser uma educadora inspiradora a consumiam. Mesmo assim, nos intervalos, ela se entregava ao que realmente amava: fazer com que seus alunos enxergassem a beleza do mundo por meio da arte. Cada pincelada, cada traço tinha um pedaço de seu coração. Um dia, enquanto Clara organizava as artes do dia, algo chamou sua atenção. No pátio, 4 seguranças, com um semblante sério, mas notavelmente atencioso, se reuniram ao redor de um aluno que estava visivelmente em dificuldades. O garoto, com seus livros gastos e olhar cabisbaixo, mal conseguia se concentrar. Foi um momento emocionante. Os seguranças, com gestos firmes e palavras doces, ofereciam materiais escolares, encorajamento e proteção. Algo dentro de Clara se aquecia ao notar aquele gesto tão puro de empatia em um mundo marcado por desigualdades. Durante o intervalo, Clara se aproximou, ainda absorvendo a cena que tivera diante de seus olhos. Como professores, frequentemente falávamos de empatia, mas era raro ver uma demonstração tão bonita, tão verdadeira. Conversou com os seguranças e logo ficou sabendo que cada um deles carregava histórias profundas. O primeiro cuidava da mãe doente. O segundo sonhava em dar a seus filhos uma vida digna em um bairro seguro. O terceiro preparava-se para um concurso público que poderia mudar seu destino. E o último, um talentoso músico, escondia sua arte por medo de julgamento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Infelizmente, a amizade entre Clara e os seguranças começou a levantar suspeitas entre alguns de seus colegas. Murmúrios maldosos começavam a rolar, insinuando que ela estivesse favorecendo-os, como se a bondade e a solidariedade não pertencessem a todos. O ambiente escolar ficou pesado e a pressão aumentou. Clara se viu em um dilema angustiante: defender seus amigos ou se proteger do olhar duro de quem não entendia a beleza daquelas histórias. Decidida a agir, Clara resolveu fazer algo audacioso. No próximo evento escolar, armou coragem e convidou os seguranças a se apresentarem. O que começou como um ato de desespero se transformou em um espetáculo de vozes, risadas e superação. O auditório anticético ficou em silêncio com a força das apresentações. Clara percebeu a transformação não apenas dos seguranças, mas de toda a comunidade escolar. À medida que os aplausos aumentavam, ela sentiu seu coração acelerar. Mas lá no fundo, sabia que a tensão só aumentaria. A diretoria da escola se viu obrigada a se pronunciar. Antes que qualquer decisão fosse tomada, uma mensagem intrigante começou a circular entre os professores, revelando uma conexão inesperada entre eles e os seguranças. O rosto de Clara empalideceu ao pensar: o que essa revelação significa para nós? E agora, com seus amigos mal vistos e a dúvida pairando no ar, Clara se pergunta: a verdadeira solidariedade pode vencer o preconceito? Uma nova batalha estava prestes a começar. Clara sentia seu peito apertar enquanto a mensagem se espalhava entre os professores como fumaça. Algumas palavras haviam sido ditas em particular, mas agora tudo parecia ter ganhado vida própria. Conexão, ela se perguntava, sua mente correndo para tentar entender o que exatamente isso poderia significar. Os seguranças, de quem ela começava a se aproximar, seriam revelados como algo diferente, algo que poderia mudar a percepção de todos. O evento ainda ecoava em sua mente. As apresentações emocionantes haviam quebrado paredes invisíveis, mas agora surgiam nuvens escuras de incerteza. Enquanto Clara preparava suas aulas, sua cabeça estava repleta de dilemas.
Como ela poderia defender amigos que, do seu ponto de vista, eram exemplos de coragem e resiliência? Mas a cada olhar de reprovação que recebia, cada sussurro nas salas de professores, seu ânimo ia se esvaindo. Na hora do intervalo, Clara se arrastou até o pátio. O sol ainda brilhava, mas sua luz parecia mais distante. Foi então que ela avistou os seguranças reunidos em um canto, rindo e conversando. No entanto, algo estava diferente. O músico, que costumava brilhar com sua energia contagiante, parecia perdido em seus pensamentos. Clara sentiu um impulso forte para se aproximar, para oferecer apoio. Mas e se ela estivesse apenas aumentando o que todos diziam? Seus passos hesitaram, cada um mais pesado que o último. "Clara!" chamou Léo, o mais velho dos seguranças, quebrando a barreira do silêncio. "Vem cá, precisamos conversar sobre o que rolou hoje." Ela se aproximou, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Todos os olhares voltaram-se para ela. O peso da expectativa, como uma pedra, repousou sobre seus ombros. "Queremos te agradecer", continuou Léo, "pelo que você fez. Aquilo foi importante não só para nós, mas para todos na escola." O que ele disse a tocou profundamente. Mesmo com toda a pressão e o preconceito que estavam enfrentando, ali estavam, expressando gratidão. Mas antes que pudesse responder, uma das colegas, Ana, interrompeu de maneira cortante. "Vocês acham que são superiores por causa de alguns aplausos? A realidade é que não pertencem a este lugar." As palavras dela cortaram o ar. Clara sentiu um nó no estômago. Os seguranças baixaram os olhos, mas Léo respira fundo. "Não estamos aqui para competir com ninguém. Estamos aqui por causa deles, por causa dos alunos. Isso é o que importa." A tensão era palpável. Clara se virou para Léo, sua voz quase falhando. "Eles não entendem, Léo, mas eu entendo. E quero que saibam que, mesmo diante de tudo isso, eu estou do lado de vocês." Nesse instante, algo dentro dela se acendeu. Um desejo profundo de unir forças, de enfrentar a adversidade de frente. Clara soube que precisava trazer à luz as histórias que estavam por trás de cada um daqueles seguranças. Se eles eram julgados, ela também precisaria lutar com eles. Ao longo da semana, Clara lançou uma ideia ousada, uma exposição de arte que contaria as histórias que os seguranças carregavam. Uma forma de mostrar as lutas e os sonhos, não só deles, mas também dos alunos. A arte poderia ser a ponte que uniria a comunidade. Mas o que mais a intrigava era a resposta da diretoria. Se eles fossem contra, ela teria que escolher, seguir seu coração ou se curvar às pressões externas. O que ela não imaginava era que antes da abertura da exposição, uma revelação ainda mais inesperada surgiria. Uma verdade que mudaria tudo, inclusive a maneira como todos viam aqueles seguranças. Clara mal conseguia conter a ansiedade enquanto caminhava até a sala dos seguranças, onde a reunião estava marcada. A ideia da exposição tomou conta de sua cabeça, e ao mesmo tempo, uma sombra crescente de preocupação a acompanhava. O crunch do piso de madeira debaixo de seus pés ecoava na solidão do corredor, como se cada batida fosse um lembrete da missão que tinha pela frente. Ao entrar, viu os 4 seguranças sentados em círculo. Rosto de Léo com uma expressão de seriedade a deixou nervosa. O clima não era de risadas e descontração, mas sim de algo mais profundo. Clara se sentou diante deles e, mesmo com o coração acelerado, iniciou. "Eu pensei que poderíamos contar suas histórias na exposição, ajudar as pessoas a verem quem vocês realmente são, o que vocês representam." Antes que pudesse terminar, Léo ergueu a mão, e seu olhar divertido estava agora repleto de preocupação. "Clara, temos algo para te contar." Os outros seguranças assentiram, e seus rostos mostravam uma mistura de nervosismo e determinação. Clara sentiu um nó na garganta se apertar ainda mais. O que aconteceu? Algum problema com a ideia da exposição? Não, não é isso. O músico, que antes parecia distante, tirou um profundo fôlego. Mas é algo importante que você precisa saber sobre nós. Algo que pode mudar muita coisa, inclusive o que você pensou de nós. Clara franziu a testa, enquanto Léo começou a falar. Cada um de nós aqui tem uma história única. A gente não é só seguranças, sabe? Temos sonhos, aspirações e batalhas que lutamos todos os dias.
Mas, mais que tudo, compartilhamos uma conexão que poucos conseguem entender. Clara, de olhos fixos neles, sentia que a revelação estava prestes a romper uma barreira que ela nem sabia que existia. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, perplexa. Eu sou artista, assim como você", começou Léo, e a declaração deixou Clara em choque. "Meus desenhos sempre foram minha forma de expressar o que sinto, mas eu nunca tive coragem de mostrar para ninguém. E tem mais, o que eu faço à noite é muito mais do que apenas segurança." Ele hesitou, olhando para os outros, que também pareciam prontos para se abrir. "Eu sou estudante de direito, e mesmo tocando um tambor na segurança, meu verdadeiro desejo é fazer a diferença na justiça. Mas é quase impossível lidar com tudo isso", disse o jovem que sempre parecia tão sério. Cada um deles trouxe à tona seus medos e ambições, revelando que cada nota de música, cada lápis e cada noite de trabalho pesado carregava o peso de sonhos não realizados. Clara ouviu em silêncio, sentindo sua visão de mundo se expandir em cada palavra que ela ouvia. Quando chegaram as histórias de vítimas de preconceito e julgamentos, Clara sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Aqueles homens eram muito mais do que a imagem que muitos viam, e, naquele momento, cada palavra nova parecia reforçar o elo que ela desejava criar entre alunos e seguranças. Por fim, Léo falou: "Se você realmente quer fazer a diferença, pode alterar não só a narrativa sobre nós, mas também sobre quem você é." Nesse instante, ficou claro para Clara que a exposição não seria apenas uma forma de contar suas histórias, mas uma maneira de se colocar em risco também. No fundo de sua alma, ela sentiu um chamado irresistível para arriscar tudo. Mas, enquanto suas esperanças cresciam, um novo pensamento a invadiu. E se a revelação mais impactante não fosse o passado deles, mas algo que eles descobriram sobre ela própria? O silêncio na sala era pesado, e ela percebeu que mais segredos estavam envolvidos. Clara respirou fundo, sabendo que estava apenas começando a entender a profundidade da conexão que estavam criando. O que mais poderia ser revelado antes de a exposição se concretizar? A sala estava carregada de uma tensão palpável. Clara sentiu cada batida do seu coração ecoar em sua mente, como se estivesse esperando uma grande revelação. Os seguranças, com suas histórias profundas agora expostas, observavam-na atentamente. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? Léo quebrou o silêncio, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Clara, antes que você vote todas suas energias na exposição, precisamos que você saiba que nossas histórias não são apenas sobre o que já vivemos, mas sobre o que ainda enfrentamos. O mundo lá fora, ele não tem misericórdia." Clara assentiu, tentando absorver cada palavra. O jovem que sonhava em ser advogado, agora com um olhar mais sério do que nunca, disse: "Eu luto todos os dias com o medo de voltar para casa e não ter como pagar as contas. Isso me consome, me desmotiva. Às vezes sinto que meu sonho é um luxo que não posso me permitir." Os outros seguranças estavam em silêncio, mas Clara percebeu que cada um deles carregava uma realidade dura e crua em seus semblantes. Decidida, Clara resolveu ser aberta também. Eu também tenho batalhas. A expectativa do que a minha arte deve ser, o medo de falhar, às vezes me sinto sozinha nessa jornada." Uma nuvem de empatia pairou entre eles, como se as paredes que separavam as experiências de cada um começassem a desmoronar. Heaven, o terceiro segurança, com uma voz suave e reconfortante, contou: "No meu passado, passei por muito preconceito, e isso me moldou de maneiras que outras pessoas não conseguem entender. Cada vez que alguém me olha de maneira negativa, me lembro do quanto tenho que superar para chegar aqui." As histórias de luta começaram a se entrelaçar. Clara sentiu uma onda de conexão que era intensa e bonita. As dificuldades que enfrentavam não eram apenas pessoais, mas universais. Elas falavam de um mundo que não apenas os julgava pela aparência, mas que também precisava ouvir suas verdades com sensibilidade e respeito. Faltava luz para tantas vozes que ainda não tinham sido ouvidas. Então, Léo olhou fundo nos olhos de Clara e disse: "Estamos aqui juntos, Clara. Não somos só seguranças.
Somos homens que acreditam que, apesar dos nossos medos, temos o poder de mudar como as pessoas nos veem. Ao ouvir isso, o coração de Clara começou a reverberar. O que ela estava sentindo poderia ser a chave para um novo caminho, não apenas para os seguranças, mas também para ela. Uma ideia fugaz, mas irresistível a cruzou. E se a exposição não fosse apenas sobre os segredos deles, mas também uma oportunidade de revelar suas próprias inseguranças e medos ao mundo? O pensamento se solidificou em sua mente e o sangue começou a pulsar em suas veias. De repente, tudo parecia mais claro. Era como se uma nova luz tivesse acesa. Naquele instante, a pressão e o medo deram lugar ao empoderamento e à coragem. Clara sorriu, sentindo a vontade de levar essa nova perspectiva adiante. Mas antes que pudesse articular seus pensamentos, um alvoroço do lado de fora da sala a interrompeu. As vozes de alunos se tornavam cada vez mais altas, e Clara percebeu que não estavam sozinhos. Algo estava acontecendo. A hesitação se transformou em uma onda de adrenalina. Precisamos ver o que está acontecendo, disse Clara, levantando-se abruptamente, mal conseguindo a inquietude. Enquanto corriam em direção à saída, uma nova preocupação se formou em sua mente. E se, no meio de tanta luta e busca por conexão, o que estava por acontecer alterasse tudo novamente? Clara e os seguranças atravessaram a porta com pressa, suas expressões carregadas de expectativa e incerteza. Ao saírem, um turbilhão de vozes e gestos agitados tomou conta do corredor. Era um grupo de alunos claramente agitados, cercando algo que Clara não conseguia ver. O coração dela disparou. Vamos, precisamos saber o que está acontecendo. Léo disse, puxando Clara e Raven para mais perto. A multidão se aglomerava em torno de um aluno que estava de joelhos, parecendo angustiado. Clara se aproximou, forçando seu caminho entre as pessoas. Quando chegou à frente da cena, seu estômago se revirou. O rapaz, um estudante com quem ela trocou algumas palavras em outras ocasiões, segurava a cabeça entre as mãos, claramente em desespero. O que havia acontecido? Ele não consegue mais suportar, uma voz na multidão ecoou, perturbando o ar tenso. Estão todos rindo dele. Clara olhou para o rosto do garoto e percebeu que os outros, em sua ansiedade, estavam interpretando tudo errado. Ele não merecia isso. A pressão em seu coração aumentou, como uma bolha prestes a estourar. O que mais aquelas vozes ferinas podiam causar? Calma, gente! Clara gritou, rompendo o murmúrio da multidão. O silêncio se espalhou brevemente. Vamos dar espaço para ele! Léo e Raven a seguiram, agora ao lado dela. Com um gesto decidido, Clara se agachou na frente do estudante e colocou uma mão suave em seu ombro. Ei, tudo bem? Você não está sozinho, disse ela, sua voz soando firme, embora seu coração estivesse colapsando de emoção. Os olhos do aluno se ergueram, cheios de lágrimas e assombro. Meus colegas, eles não entendem, ele disse, a voz trêmula. Só queriam me ridicularizar por não ter a nova mochila da moda. Clara sentiu a dor cravada nas palavras dele. Ela mesma já havia passado por situações semelhantes. Escuta, isso não importa, ela respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Você é muito mais do que uma mochila. Acredite em mim, todo mundo aqui enfrenta suas próprias batalhas. De repente, a tensão ao redor começou a se dissolver. Raven se agachou ao lado de Clara e fez questão de olhar para o garoto. O que importa é o que temos dentro, e isso não pode ser tirado de você, disse ele, com compaixão genuína. Lentamente, o estudante começou a se acalmar. Clara viu um pequeno brilho nos olhos dele. As palavras simples e sinceras estavam começando a surtir efeito. Bom, todos vocês são muito gentis, ele murmurou, sentindo-se mais aliviado. Clara podia sentir a energia da sala mudar, os murmúrios de desprezo diminuindo. Momentos como esse eram raros e ela queria guardar aquela sensação de empatia e conexão. Quando o garoto se levantou, um calor tomou conta de Clara, como uma chama de esperança acesa em meio ao frio. O grupo, antes dividido, começou a se unir, oferecendo palavras amigas e até abraços. Era contagiante.
Clara virou-se para Léo e Raven, seu olhar iluminado pela determinação. É isso que quero mostrar na exposição. Precisamos contar nossas histórias, nossas verdades. Cada um de nós tem algo a ensinar. Mas, antes que pudesse continuar, outra voz cortou o ar. Olha, eles estão filmando tudo isso! Um estudante exclamou, segurando seu celular em direção ao evento. Clara congelou, um pressentimento de déjà vu a envolveu. Isso poderia ser maior do que imaginamos, ela pensou. O que mais viria a seguir? O ímpeto da escola poderia transformar essa conexão em algo ainda mais poderosa. Ou, por outro lado, ser mal interpretado e desvirtuado. Clara se perguntou, seríamos capazes de controlar essa narrativa ou tudo poderia sair de nosso controle novamente? Clara observou o celular sendo erguido como se fosse uma arma, pronta para disparar imagens que poderiam distorcer aquela cena de empatia. O grupo agora estava dividido, alguns ainda preocupados com o garoto, enquanto outros só queriam registrar o momento, transformando-o em conteúdo para as redes sociais. O olhar de Clara se preenchia de preocupação. Precisamos agir rápido, Léo sussurrou, percebendo a mudança no clima. Se isso for parar na internet, tudo pode piorar. Raven concordou com um aceno de cabeça, antes de se direcionar ao aluno que havia sido alvo das risadas. Ei, você tá bem? Não deixe que isso te afete, Raven disse com sinceridade, colocando um braço ao redor dos ombros do estudante, tentando oferecer apoio físico e emocional. Clara se lembrou de quando se sentia assim, vulnerável e exposta, sem saber como o mundo reagiria. Gradualmente, o aluno começou a respirar mais calmamente, mas as vozes ao redor continuavam. A tensão no ar era palpável. Clara decidiu que não podia ficar ali, inerte. Precisava fazer algo para mudar a situação. Galera, vamos nos organizar! Ela gritou, direcionando sua voz para a multidão. Esse momento é sobre a gente, sobre quem somos e como nos tratamos. Não vamos deixar isso se tornar um show de horrores. Podemos fazer melhor. O grupo hesitou, mas algumas vozes começaram a se levantar em apoio. Vamos descer do muro, entrar nessa. Ninguém merece passar por isso, um estudante próximo a ela disse. Naquele momento, Clara sentiu um pequeno abalo. O que tinha começado como um evento de risadas agora se transformava em uma onda de solidariedade espontânea. Os seguidores do garoto começaram a se dissipar e Clara percebeu que a situação estava mudando. No entanto, logo outra voz, repleta de sarcasmo, fez ecoar a atmosfera tensa. Você acha que fazer uma vaquinha de palavras vai mudar alguma coisa? Estamos no colégio, não em um documentário de autoajuda. Clara viu os olhos do aluno se encherem novamente de angústia, as palavras duras ressoando em um eco de dor. O que poderia ser algo bonito estava prestes a se tornar uma nova fonte de zombarias. Uma onda de raiva tomou conta dela, e ao mesmo tempo uma ideia brilhante. E se fizermos uma apresentação, uma espécie de batalha de histórias, onde cada um compartilha o que realmente sente? O que acha disso? Sugeriu Clara, olhando diretamente para o aluno. Isso pode ser uma forma de mostrar que todo mundo tem uma história para contar e que não devemos viver só atrás das aparências. A multidão começou a se agitar ao ouvir a proposta. Claras vozes murmuravam, algumas eram de dúvida, outras de animação. Ela sentiu o encorajamento pulsar dentro dela. Queria que isso funcionasse. Com o celular ou sem o celular, a nossa história é nossa. Continuou Clara, seu espírito crescendo a cada palavra. Pensem nas histórias que todos nós temos para contar e como isso pode nos unir, ao invés de nos dividir. O estudante, que estava angustiado, olhou nos olhos de Clara, como se finalmente visse uma luz em meio à escuridão. Mas antes que alguém pudesse responder, os 4 seguranças, que estavam mais próximos, se aproximaram. Um deles, com uma expressão grave, olhou diretamente para Clara, fazendo com que a atmosfera mudasse novamente. Vocês 3, precisamos conversar. O que aconteceu aqui pode trazer problemas maiores do que imaginam, avisou ele. E a fraqueza na voz dele provocou um frio na barriga de Clara. Problemas? Que tipo de problemas? Murmurou Léo, sua expressão se transformando em preocupação. Clara sentiu um nó na garganta.
O que mais estava prestes a ser revelado que poderia mudar o rumo de tudo? O medo se misturava à expectativa. Juntos, eles precisariam enfrentar não só a pressão da escola, mas também a realidade de suas escolhas. E, sem saber como as coisas terminariam, Clara se perguntou: estamos prontos para o que vem a seguir? Clara sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras do segurança. Era como se um ponto de estrangulamento se formasse entre ela e os amigos, e o ar ao redor estivesse prestes a cortar como vidro. A ideia de ser confrontada por alguém em autoridade a deixou nervosa. Precisamos ir agora, insistiu o segurança, sua voz firme, quebrando a tensão crescente. Ele fez um gesto sutil para que Léo, Raven e Clara o seguissem. Para onde? O desespero dançava no ar. Enquanto caminhavam, Clara não conseguia separar os pensamentos. O que a escola queria? Seria uma punição? Olhou para Raven, que ao seu lado respirava fundo, e Léo, que parecia pesar cada palavra que pensava em dizer. A imagem do aluno vulnerável e magoado ainda contrastava fortemente com os rostos dos alunos que gravavam a cena. Se eles vão nos punir, vamos lutar para que isso não aconteça, sussurrou Léo, quebrando o silêncio entre eles. Mas e o garoto? O que vai acontecer com ele? Clara retrucou, preocupada. Ela queria muito mais do que uma resolução imediata. Seu coração clamava por justiça. O segurança os levou até uma sala fria e sem janelas. Sentaram-se em mesas dispostas de maneira a criar uma atmosfera ainda mais tensa. O diretor, um homem de aparência severa, entrou logo em seguida, com um semblante sério que aumentou a apreensão no ar. Vocês sabem o que aconteceu aqui, começou ele, olhando para cada um deles. A situação não é simples, e o que parece um incidente isolado pode ter consequências maiores do que imaginam. As palavras dele foram como um soco no estômago de Clara. Consequências? Como assim? O diretor fez uma pausa, avaliando as reações. As filmagens que foram gravadas podem ser usadas como provas. A escola tem uma política muito clara sobre incidentes relacionados ao bullying e comportamento inadequado, e a forma como as redes sociais tratam casos como esse, bem, isso pode ser devastador. Os olhos de Clara se arregalaram. O que o diretor estava sugerindo era muito mais do que uma simples advertência. Estavam falando sobre reputação, dignidade e o peso que as redes sociais podem carregar. Mas estávamos tentando fazer a coisa certa, disse Clara, a voz trêmula, tentando defender o que fizeram. O que tentaram fazer foi admirável, mas o diretor hesitou, como se escolhendo cuidadosamente as palavras. Vocês vão precisar assumir a responsabilidade, e isso pode incluir uma suspensão temporária. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Uma suspensão não era o que ela esperava por tentar ajudar. Em vez disso, o sentimento de impotência começou a dominar. E quanto ao garoto? Estamos investigando, mas não podemos interferir no que a escola decide, o diretor respondeu, e Clara percebeu que mais do que palavras, a indiferença pairava na sala. Olhou para os amigos, e a união que sentia antes começava a se esfarelar. E se toda a luta, todo o esforço para mudar a narrativa acabassem em silêncio? A ideia era insuportável. O que aconteceu com a esperança de transformar a situação? Olhou para Léo e Raven, e naqueles rostos marcados pela determinação, Clara decidiu que precisava lutar. Se vamos ser punidos, que essa punição tenha um propósito. E assim como o eco daquela frase se espalhou pela sala, a ideia começou a pulsar forte no coração dela. Vou lutar para que essa história mude. No entanto, no canto da sala, longe dos olhares deles, a porta se abriu e um aluno entrou. Era o próprio garoto que havia sido alvo de ridicularização. Clara engoliu em seco. O que ele precisava dizer poderia mudar tudo. E ela se questionou: estaremos prontos para ouvir o que ele tem a dizer? A sala ficou em um silêncio absoluto, como se o tempo parasse. Todos os olhos se voltaram para o garoto, que acabara de entrar. Sua presença parecia carregar uma quantidade inexplicável de peso e expectativa. Clara sentiu seu coração martelar no peito. A expressão do garoto, uma mistura de nervosismo e determinação, a fez acreditar que ele sabia o que estava prestes a dizer. Oi, ele começou, a voz trêmula.
Clara notou que suas mãos tremiam um pouco, mas apesar disso, a coragem brilhava em seus olhos. Eu sou o aluno que vocês tentaram ajudar. Um arrepio percorreu a sala. Tomás respirou profundamente antes de prosseguir. Na verdade, eu fiquei agradecido. O que vocês fizeram foi mais do que poderia esperar. Ele fez uma pausa, o olhar sério. Mas, ao mesmo tempo, eu só queria que vocês soubessem que não foi só uma brincadeira. Para mim, foi bem mais doloroso do que parece. Clara observou a dor na expressão de Tomás e a tristeza queimava dentro dela. Como alguém poderia ser tão cruel? A indignação crescia em seu coração, mas ela sabia que agora não era a hora de se desesperar. Eles precisavam ouvir. Eu sou alvo de bullying há muito tempo, ele continuou, a voz embargada. Ninguém me defendeu antes, e quando vi vocês chegando para me ajudar, eu fiquei esperançoso de que isso poderia mudar. As palavras dele como que cortaram o ar. Clara olhou para Léo, que claramente estava tentando processar o que ouvia. Raven, ao seu lado, parecia ter os olhos cheios de lágrimas. Cada um deles se sentia conectado àquele momento, e Tomás era a ponte entre suas intenções e a realidade que ele vivia. Quando as pessoas tiraram fotos e gravaram, eu pensei que tudo iria piorar. Não sei o que vai acontecer agora com vocês, mas quero que saibam que eu não quero ser parte disso. Por favor, não deixem que as redes sociais zombem de vocês assim como fizeram comigo. Isso não é justo. A sinceridade na voz de Tomás era palpável e fazia Clara se questionar sobre como pequenos gestos poderiam ter um impacto tão grande, tanto positivo quanto negativo. No fundo, ela tinha uma certeza. Eles não poderiam permitir que isso ficasse em silêncio. Isso exigia uma resposta, uma mudança. Se a escola quer punir, que seja por algo que vale a pena, Clara disse, tomando a palavra novamente. Precisamos nos unir não apenas para limpar nosso nome, mas para ajudar o Tomás e outros que estão passando pelo que ele passou. O olhar de Tomás encontrou o dela, e Clara sentiu o calor da conexão entre eles. Isso era mais do que um ato de bondade, era um chamado à ação. O diretor os observava em silêncio, e foi então que o segurança, que até então permanecera impassível, tomou a iniciativa. Eu não posso prometer que tudo vai ser fácil, mas esse é o momento. Vocês têm a chance de serem uma voz. Aproveitem. Ali, cercados por um ar carregado de emoção e determinação, Clara, Léo, Raven e Tomás se uniram em uma decisão. Não iam se deixar calar, não iam permitir que o medo governasse o que eles podiam fazer. Vamos fazer algo acontecer, Tomás disse, sua voz agora mais firme. Precisamos agir, e eu quero fazer isso com vocês. E antes que Clara conseguisse responder, um estalo de alarme ecoou pelo corredor. Uma sirene distante, zap. O clima do momento foi abruptamente quebrado, fazendo todos olharem para a porta. O que está acontecendo? Raven perguntou, o pânico começando a surgir. Clara franziu a testa. O que mais poderia acontecer agora? Eles estavam prontos para lutar, mas um novo mistério começou a se desvelar. A sirene parecia anunciar algo que ninguém esperava, e a ansiedade crescia. Estariam eles preparados para enfrentar isso também? O barulho da sirene ecoava pelas paredes, reverberando na sala como um aviso sombrio. A tensão no ar tornava-se palpável, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. O segurança, que antes parecia ser uma sombra, agora se movia com uma determinação que Clara nunca havia visto. Fiquem aqui. Não saiam, olhando para os 4 adolescentes. Não saiam até que tenhamos tudo sob controle. Clara trocou olhares rápidos com Léo e Raven. A expressão de Tomás era uma mistura de confusão e medo. O que poderia estar acontecendo? Um grito distante cortou a tensão, e a sirene mudou de tom, agora soando como um chamado urgente. Clara não conseguia deixar de pensar que por trás de tudo isso havia algo maior em jogo. A escola estava em estado de alerta, mas o motivo ainda era desconhecido. Por que ele pediu para ficarmos? Léo murmurou, a preocupação crescendo na sua voz. Antes que alguém pudesse responder, o segurança se aproximou da porta, colocando o ouvido contra a superfície reluzente. Ele parecia estar ouvindo algo, como se estivesse sintonizando em uma frequência apenas dele.
Clara percebeu que seus sentimentos estavam divididos entre querer agir e a necessidade de obedecer. A tensão estava tão intensa que ela podia sentir seu coração acelerando. Havia uma parte dela que desejava abrir a porta, correr para fora e descobrir o que estava acontecendo, mas havia também o medo do que poderiam encontrar. Os murmúrios dos outros alunos começaram a se intensificar do lado de fora. Conheciam a sirene, sabiam que algo estava errado. Tomás, com uma voz quase inaudível, quebrou o silêncio. O que será que está acontecendo? Não sei, Clara respondeu, tentando manter a calma. Mas precisamos nos preparar para qualquer coisa. Ela sentiu um impulso forte e inesperado de apoiar Tomás. Não apenas porque ele estava enfrentando um dos momentos mais difíceis da vida dele, mas também porque eles estavam juntos nessa, e juntos poderiam passar por qualquer tempestade que se aproximasse. De repente, a porta se abriu de maneira abrupta. Um dos seguranças entrou, ofegante e com o rosto pálido. Ele encarou os jovens, seus olhos arregalados. Escutem, estamos enfrentando uma situação crítica. Uma ameaça foi identificada na escola e precisamos que todos permaneçam calmos. Já chamamos a polícia, mas por enquanto precisamos manter-os seguros, ok? Clara sentiu um frio na barriga. Uma ameaça. O que isso significava? As memórias do que Tomás havia dito permaneciam na mente dela, sobre bullying e dor, e agora uma ameaça estava sobre eles. Como poderiam se unir e ajudar nesse momento de incerteza? Tomás se levantou lentamente. O que podemos fazer? Nós não podemos ficar parados aqui. Sim, se eles estão em perigo, devemos fazer alguma coisa. Léo se juntou à proposta, os olhos brilhando de determinação. Raven, que até então parecia assustada, agora começava a mostrar um semblante de coragem. Nós podemos ajudar, temos que saber o que está acontecendo. O segurança hesitou, mas Clara viu uma centelha de esperança em seu olhar. Ela sabia que eles eram mais que espectadores, eles eram parte daquela história. Algo maior estava se desenrolando enquanto encerravam a escola em sua própria batalha. Então, o que vamos fazer agora? Clara? Perguntou, com um novo fervor em seu coração. Não podiam apenas ficar parados esperando? Um gesto tímido de Tomás, um sorriso que rompeu sua expressão de medo, fez Clara acreditar que eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. O que estava prestes a acontecer poderia ser um divisor de águas, uma chance de realmente se unirem em prol de algo maior. Mas a pergunta ainda pairava. Qual seria a verdadeira ameaça que espreitava no corredor da escola? Estariam realmente prontos para descobrir? A sala, antes impregnada de expectativa, agora estava repleta de um pânico subjacente. O segurança, que parecia ser a corrente de calma, olhou de volta enquanto Clara e os outros se reuniram em um círculo. As batidas dos corações ecoavam, misturando-se à sirene que ainda soava ao fundo, como um aviso de que algo grande estava prestes a acontecer. Precisamos agir, Clara declarou, a indignação transparecendo em sua voz. Aquela não era a hora para hesitar. Eles haviam enfrentado momentos duros e agora tinham a chance de serem a mudança que desejavam ver. Se há uma ameaça, vamos nos unir para proteger não só a nós mesmos, mas todos aqui. Tomás, agora um símbolo da superação e empatia, respirou fundo. Eu não quero que ninguém sofra. Se estamos juntos, talvez possamos fazer a diferença, mesmo em uma situação como essa. O segurança, chamado de Léo também, olhou para o grupo, admirando a determinação nos rostos jovens. Certo, mas precisamos ser cautelosos. A situação pode ser mais séria do que pensávamos. Vamos nos dividir e ver se conseguimos ajudar os alunos que podem estar em perigo. Com um aceno de cabeça afirmativo, Clara se sentiu revigorada. Só vamos agir com cuidado. Precisamos da ajuda de todos e podemos fazer isso juntos. A ideia de uma conexão forte e sincera se acendeu mais uma vez, como um fogo que não se apagava. Os alunos começaram a formar grupos, enquanto o segurança e os quatro se posicionaram estrategicamente. Clara rapidamente se juntou a Tomás e juntos eles começaram a se mover através do corredor, ouvindo cada murmúrio, cada chamado de socorro. A tensão pairava como uma nuvem negra, mas a determinação começava a dissipá-la. Ao entrarem novamente no corredor, Clara viu várias turmas agrupadas. Algumas estavam chorando, outras agindo de forma a se protegerem.
Vamos juntos! Clara gritou, reforçando seu espírito de luta. Estamos aqui para proteger uns aos outros. À medida que caminhavam, Clara se lembrou do turbilhão de emoções que a levava até ali. Havia algo grandioso em unir-se por um bem maior, e a solidariedade começou a se espalhar. Tomás, você tem uma voz importante. Cante algo. Sua música pode ajudar a acalmar todo mundo. Ela se lembrou do músico que ele era. Tomás hesitou, mas a determinação de Clara o encorajou. Certo, vou tentar. E assim, com um ênfase na angústia que sentia, ele começou a cantar uma canção que falava sobre união e esperança. A melodia ecoou pelo corredor, e aos poucos, os rostos tensos começaram a se virar em sua direção. Léo e os outros seguranças se juntaram, formando um círculo protetor, enquanto as notas de Tomás subiam ao céu. A música ressoou como um bálsamo nas feridas da ansiedade e do medo. Os alunos, ao ouvirem a canção, começaram a se unir e prestar atenção, e definidos pela solidariedade, sentiram que eram parte de algo maior. "Vamos todos cantar juntos!" gritou Clara. Ao entoar as palavras, ela percebeu que não era apenas sobre enfrentar uma ameaça, mas sobre celebrar a força que vinha da união. Os alunos começaram a se juntar a Tomás, formando uma onda de vozes que crescia e tomava proporções enormes. Mesmo das salas mais distantes, vozes animadas se juntaram à canção. O corredor se transformou em um palco de empoderamento. O poder da música unida parecia magicamente difundir qualquer medo que ainda restava. Após a música, um silêncio reverente tomou conta, como se todos compartilhavam uma conexão especial que quebrava qualquer barreira. Clara olhou nos olhos de Tomás e algo ali estava mudando. Uma força surgia. Eles não eram apenas estudantes, mas agentes de mudança. Quando as sirenes da polícia começaram a silenciar, o clima dentro da escola se transformou completamente. O segurança voltou e, olhando para o grupo recém-unido, um brilho de respeito e admiração tomou seu ser. "Vocês conseguiram! Isso foi extraordinário! Proteger uns aos outros é o maior ato que podem fazer." Clara sorriu, seu coração pulsando forte. "Essa é a nossa verdadeira luta. Temos que garantir que essa união prevaleça. Se a escola precisar dessa exposição, ela agora representa não apenas histórias individuais, mas a força coletiva que temos quando cuidamos uns dos outros." Em meio ao que poderia ter sido um dia caótico, uma nova luz surgia. Não eram apenas seguranças, alunos ou professores, eram uma comunidade disposta a lutar e mudar sua realidade. A certeza de que todos tinham um papel a desempenhar recriava suas visões. Desse dia em diante, a relação entre os seguranças e os estudantes foi transformada. E a exposição que Clara idealizou tornou-se um testemunho não só das lutas de cada um, mas de como o amor e a empatia têm o poder de alterar as narrativas coletivas. A luta não era mais apenas contra a indiferença, mas também uma celebração da força de suas vozes unidas. Ao olhar para o futuro, Clara sentiu dentro de si que cada história era um fragmento da mesma verdade. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade e fazer brilhar a força que os unia. A sirene foi um alerta, mas o verdadeiro chamado era para a solidariedade e a ação. E assim, novos caminhos se abriram, carregados de esperança, como se estivessem prontos para redescobrir a beleza da arte de viver em união. Se você se emocionou com essa história, não perca seu tempo e faça a sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o que veio a seguir. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa mensagem poderosa de empatia e união. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.